O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele aproximou-se, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram procurar Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração uma alegria que se chama confiança em Deus. Os textos que hoje estamos nos debruçando, eles mostram profundamente a natureza da nossa história em meio a tantas situações difíceis. Se nós nos depararmos no livro de Jó, nós vamos nos identificando. Parece que está falando da nossa vida, da nossa caminhada. Jó começa o livro dizendo: "Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra?" E não é uma luta. Viver não é uma luta. É uma batalha. E Jó continua: "Seus dias não são como dias de um mercenário. Nós não corremos atrás de dinheiro. Nós não batalhamos e por causa de dinheiro não tem muita gente que mata, explora, engana. Não tem muita gente por causa de dinheiro coloca os pais em lugares para ter dinheiro, exploram o pouco salário dos pais, muitas vezes, e isso não é uma realidade nossa. Não vemos isto, talvez não na nossa casa,
Talvez não, mas isso é um retrato de uma realidade de vida. Então o livro de Jó, ele vai dizendo que como um escravo suspira por uma sombra, por um descanso, como um salariado aguarda a sua paga. Veja a angústia que é viver. É uma angústia. Alguém que trabalha, por exemplo, e que o salário atrasa, que o salário já está atrasado 2 meses, 3 meses, já estão vivendo angustiado. Será que no mês que vem eu vou receber tudo? Porque as contas que temos não erram o endereço, e é uma angústia. E aí o livro de Jó traz a angústia do tempo presente. Todos nós, amados filhos, vivendo de alguma maneira um tipo de angústia, talvez situações em que nós nos envolvemos, consciente ou não consciente, querendo ou não, nós que vivemos em torno de outras pessoas, de nossa casa ou não, estamos sempre num estado de situações difíceis, muitas vezes, porque o outro pode me trazer situações, ou me colocar em situações em que eu não sei como resolver. Eu me lembro que quando trabalhava numa pastoral carcerária, uma mãe que tinha um filho preso, e esse filho pediu à mãe que levasse uma pomada, e alguém levou essa pomada para ela, com notinha da farmácia e tudo, mas não era pomada. Não era pomada, era droga. E essa mulher ficou presa. Angústia, dor, sofrimento. Muitas vezes somos surpreendidos por situações que não sabemos como resolver. E muitas vezes sofrimento se vem quando estamos fazendo o bem. Ao fazermos o bem para alguém, o resultado, a consequência, vem lá um sofrimento, uma injustiça. O livro de Jó diz que assim teve que ganhar e muitas vezes sofrer as decepções. Quem de nós já não fomos decepcionados de alguma maneira? Ou talvez fomos a decepção de alguém? Todos nós, amados filhos, passamos por situações difíceis, complicadas. E Jó dizia aqui: me acha em sofrimento dia e noite. A vida de Jó era uma desgraça. Jó passava por tantas situações e tinha consciência que a vida dele não era eterna, não era para sempre. Mas Jó estava aqui experimentando dor. E aqui o livro de Jó é um diálogo com Deus.
Jó falava a Deus, mostrava para Deus o quanto ele estava sofrendo, o quanto a vida dele não valeria a pena. E às vezes nós estamos assim, nós estamos muitas vezes assim. Por isso que o salmista é a resposta para essa primeira leitura. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É ou não é uma verdade? Quanto mais sofrimento temos, mais próximo e perto de Deus estamos. Quanto mais vivemos desafios, decepções, sofrimento de todos os tipos, mais nós nos encontramos em oração, mais nós nos vemos em atitude de oração, porque o sofrimento nós não suportamos e nós precisamos do auxílio de Deus para nos ajudar a suportar. E veja bem, amados filhos, eu não sei qual é o seu desafio hoje, qual é o seu sofrimento, qual é a injustiça que fizeram com você, com a sua casa, mas eu digo para você, você está de pé, não pelos teus méritos, mas pela graça de Deus. Deus tem te sustentado, Deus tem te erguido, Deus não tem deixado você esmorecer, desistir, porque Ele te ama, Ele conforta o teu coração. E por isso, São Paulo, na segunda leitura, vai dizer o seguinte: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Amados filhos, pregar o Evangelho deve ser uma alegria profunda. São Paulo está dizendo que o fato dele exercer o ministério que foi chamado a exercer, e ele assim o faz. Mas por que São Paulo faz? Por quê? Por que São Paulo faz? Por que um jovem entra no seminário? Por quê? Deve ser para ganhar dinheiro. Mas ele não ganharia dinheiro sendo engenheiro, arquiteto? Ele não ganharia dinheiro sendo talvez empresário, sei lá, tantos outros caminhos. Amados filhos, São Paulo diz, e eu respondo, São Paulo tem a alegria de pregar o Evangelho porque ama nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não for por amor, nós não pregamos, nós não evangelizamos. Se não for por amor a Jesus, nós não falamos dele. Quem aqui está, em nenhum momento fala do nosso Senhor Jesus Cristo, está devendo, porque enquanto batizado, nós somos chamados a falar dele. Agora, se eu não falo dele, é porque eu não tenho uma experiência íntima, pessoal com ele.
se eu não tenho essa experiência pessoal com Jesus, eu vou correr atrás de dinheiro, ainda que esteja na igreja, ainda que seja padre, que seja bispo, eu vou correr atrás de dinheiro. E São Paulo coloca claro aqui para nós: meu salário, qual é o meu salário? O meu salário vem de Deus, da alegria de poder proclamar o Evangelho. É claro, aqui eu não estou dizendo que o padre, o sacerdote, o diácono, o bispo não precisa receber alguma côngula para a sua sobrevivência. É claro que sim. O carro do padre não anda com oração, pode rezar lá que ele não vai andar. Se não parar no posto de gasolina, não vai abastecer com oração. A conta de luz da igreja não se paga com oração. Chegar lá na Light e colocar e entregar o coração lá para ele, aqui ó, para pagar a conta de luz. Não. Precisa de dinheiro, claro que sim. Assim como vocês precisam de dinheiro, claro que sim. Mas não é o essencial o dinheiro. Não pode ser o motivo da minha vida sacerdotal. Não pode ser. Alguém um dia disse para mim: você vai para uma paróquia muito boa. Ora, eu disse: como assim? Como eu vou para uma paróquia muito boa? Por que é muito boa? Por que é muito boa? Porque tem dinheiro. E eu disse: todas as paróquias são boas, porque todas elas têm almas para serem conquistadas para Cristo. Senão não vale a pena, amados filhos. E eu não sou hipócrita não, eu não sou hipócrita. Quem me conhece sabe que eu não sou hipócrita. Eu não prego para não viver. O que eu prego eu estou vivendo. E não está sendo fácil para mim não. Então, amados filhos, nós precisamos entender o que nos faz falar de Jesus Cristo é o amor que temos por Ele. Se o temos amor, nós falamos dele. Quantas pessoas, porque no trabalho fulano é da igreja não sei das quantas, cicrano é da igreja não sei o que ela é, e você que é católico não proclama a verdade do Evangelho, porque fulano é de outra igreja e critica a tua igreja, e você não sabe falar nada da tua igreja. E a tua igreja prega Jesus Cristo, o Senhor. Falta-nos amor. Sem amor, nós não vamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele diz, São Paulo, para nós, diz assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. São Paulo abriu mão de tudo. São Paulo abriu mão de tudo, porque descobriu Jesus Cristo como sua maior riqueza. Abriu mão de tudo e foi pregar o Evangelho. E por isso, amados irmãos,
O Evangelho de hoje nos apresenta: Jesus sai da sinagoga. Se vocês perceberam, é como se fosse uma continuação dos domingos atrás. É como se fosse esses 3 domingos fosse apenas um dia. E Jesus, em todo o tempo, em cada situação, Marcos vai narrar vários lugares, várias situações, e uma situação interessante, que ele vai à casa de Simão e André. Foi na casa desses 2 irmãos. Simão é Simão Pedro, esse é o Pedro, e seu irmão André. E é interessante, a gente vai entender aquela comunidade como viviam. Eles viviam como irmãos casados que eles eram, tinham suas esposas, seus filhos, e eles viviam na mesma casa, porque era comum naquele tempo viver assim. Viviam num terreno grande e as refeições eram feitas na casa comum a todos. A água ficava no meio dessas casas, onde tudo eles partilhavam. E lá na casa de Pedro e Simão, Marcos deixa bem claro que não era a casa de Pedro, era a casa de Simão e André. E a sogra de Pedro estava com muita febre. Jesus foi até ela, estendeu as mãos sobre ela e ela se levantou. Jesus é aquele, amados filhos, que eu não sei qual é a situação que você hoje vive, não sei qual é o seu desafio. Você tem desafio, não tem? Tem. Eu sei que você tem. Uns têm mais, outros têm menos, porque eu também tenho. Mas é Jesus que quer estender a mão para mim e para você, para que nós possamos servi-lo. O que é mais importante aqui, esta mulher, após ser restabelecida da enfermidade, ela começou a servir. Jesus nos tira de algumas situações difíceis, como já tirou a você e a mim, para nós servi-lo. É para que possamos servir. O texto diz aqui que depois que ela ficou boa, ela pôs-se a servi-los. Não é a servir a Jesus, a servir a Jesus e a comunidade. E os irmãos de Jesus, esse texto nos mostra a ideia de irmãos que tem lá no tempo de Jesus. Aquela casa de Pedro com a sua esposa e a esposa dos seus irmãos, sobrinhos, eram todos chamados irmãos, porque embora eram ou 2, 3 famílias, mas todos eram irmãos. Assim como a casa de Jesus, de Maria e de José, que também vivia com outros. Não é o irmão de Jesus, não conhecemos sua mãe, seu pai. Os irmãos de Jesus, era essa ideia, que moravam juntos. Então aqueles que moravam naquela casa eram todos irmãos. Sua irmã não se chama Maria, Marta. É Marta. Jesus tinha uma irmã chamada Marta. Por quê? Porque viviam naquela mesma casa, era uma comunidade. Então, amados irmãos, peça a Jesus a graça de você resolver esse problema. Não sei se é um problema financeiro que está te angustiando, é um problema
na sua saúde, é um problema de uma casa que você quer comprar, é um problema de um filho que está desempregado. Peça a Jesus, fale com Ele, peça a Jesus, porque Jesus tirou a angústia daquela mulher e vai tirar a sua angústia, vai tirar a sua dor, vai tirar o seu sofrimento. Sofrimento nos leva ao encontro com a paixão do Senhor. Todo sofrimento nos aproxima à paixão, e que nós possamos vivermos a paixão de Jesus inserido na nossa vida, confiando de que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, e Ele, pela glória de Deus, Pai, Jesus vai te acolher, atender às suas preces. Creia. Sabemos nós que nem sempre é do jeito que queremos, mas que Jesus vai cuidar de você, Ele vai. Isso você tenha certeza, que Ele cuidará de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.